discipulado, que não abre a boca para dar um glória, que não abre a boca para dizer aleluia, que não abre a boca para dizer, Senhor, obrigado, porque hoje eu estou viva, pelo ar que eu respiro, Senhor, eu estou vivo. É um povo, irmão, que querem bênçãos e bênçãos e bênçãos, mas não querem pagar o preço pelas bênçãos recebidas. É que meu irmão falou, muitas das vezes Deus tem algo para te dar, mas tu se pega tanto aquilo que o que Deus tem para te dar é melhor e tu não nem percebeu que o que Ele tem para te dar é melhor. E muitas das vezes, irmão, a gente recebe as bênçãos do Senhor, mas não é daquilo que a gente quer, porque a gente também às vezes não sabemos pedir. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pede, Ele dá. Se tu pedir um carro velho, um carro, Ele vai te dar um carro. Tu não falou se tu queria um carro novo, um carro velho, Ele vai te dar um carro. Aí de repente o irmão tem a sorte de comprar um carro velho e diz assim, ah, Senhor, não era esse carro que eu queria. Porque na minha vida foi assim, irmão. Deus me deu algo que eu não queria. Mas não é que eu não queria, que eu não soube pedir. Falei para Deus que eu queria um marido, mas eu não tinha falado como eu queria o meu marido. Aí quando Deus fala assim, agora eu vou te colocar na prova que é para tu me moldar. Aí eu disse, ah, Senhor, na prova de novo não. Porque é assim, irmãos. A gente quer as coisas, mas a gente não quer passar pelas provações. Aleluia, Jesus. Outra coisa também, aquele que é blindado por Deus, que nem eu falei agora, o maligno não toca. Para reforçar isso, irmãos, eu encontrei a passagem em Lucas 10:19 que diz, eis que dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus, Ele falou aquilo pra gente, que a gente é o quê? Blindado por Ele, que o inimigo ele não pode tocar na nossa vida, que é Ele quem está no negócio. Mas para Ele entrar no negócio a gente tem que dar lugar. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não dá lugar, a gente não para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós nos calamos para ouvir a voz de Deus, irmãos? É fácil ouvir um pregador que fala em línguas estranhas, que salteia, que faz aquele reteté, aquele mover. Irmãos, é que nem eu tenho aprendido com o meu pastor. É crente que fica na aba da unção dos outros. Cada um que está aqui, Deus tem um chamado. Qual é o teu chamado? Tu já perguntou para Deus qual é o meu chamado? Senhor, tu me chamou para quê? Porque se Ele tirou tudo lá na sala do pecado, é porque Ele tem algo na tua vida. Aleluia. E qual é, Senhor? O que tu tem na minha vida? Às vezes, irmão, é para tu ganhar só um da tua família. E tu está ali perdendo teu tempo. Porque tu não tem coragem de evangelizar os de casa. Ainda hoje eu estava falando para o meu esposo. As pessoas têm mania de dizer que profeta de casa não tem honra. O profeta de casa que não tem honra, irmão, é porque ele não está na santidade com Deus. Porque o profeta de casa tem honra sim. Tem. A partir do momento que tu se colocar na posição, a partir do momento que tu começar a moldar o caráter de Cristo em ti, tu vai ter honra dentro da tua casa. Se tu ainda não tem honra dentro da tua casa, porque o caráter de Deus ainda não está moldado em ti, tu ainda não está em comunhão com Deus. Irmãos, é difícil, porque nós somos seres humanos. A gente se cerca com qualquer coisa. Às vezes a gente fala, a gente não vigia nas nossas palavras. E muitas das vezes a gente fazendo tudo isso, no dormir, a gente não tem nem coragem de dizer, Senhor, me perdoa porque hoje eu tirei o dia só para pecar. Tem muitas das vezes, irmãos, a gente está passando um estreito, está passando um apertado. É mais fácil eu correr no meu pastor, às vezes nem no meu pastor, mas naquela pessoa que ora por revelação para Deus falar tudo da minha vida. Porque o pastor já conhece a minha vida, ele vai falar já conhecendo. É assim que a gente pensa. E muitas das vezes Deus está falando bem assim, eu estou permitindo tu passar no moinho, eu estou te apertando, eu estou te colocando no pó, eu estou fazendo passar pelo deserto, porque eu quero ter intimidade contigo. Aleluia. Quantos irmãos têm intimidade com Deus? Quantos irmãos param para ouvir aquilo que Deus quer falar? Irmãos, eu tenho 8 anos de ministério. Ministério andando de igreja em igreja, andando atrás da unção de pastores. Mas que eu vim conhecer a Deus, como eu falei aqui, verdadeiramente. Aprendi a amar, a ter o caráter de
aperfeiçoar, porque ninguém é perfeito. Procurando dar em santidade com Ele e ter intimidade com Ele, há 5 meses para cá, de fevereiro para cá, foi quando a gente passou aqui. Assim como alguns irmãos já sabem, eu sempre falo, era um ministério onde eu não queria estar. Era onde eu olhava, o meu pastor nunca tinha visto falar em ministério, eu falei, não tem som nenhum. Era um homem que eu olhava, que homem de Deus é ele. Não fala nem mistério. E quando Deus foi trazendo para cá, usou um vaso dizendo, olha que é teu esposo que vai decidir. Eu falava, não, Senhor, tu toca no coração dele, mas tu sabe aonde que eu quero ir. Eu queria estar lá no meio do pentecostal do reteté puro, que quando antes de chegar lá no culto, o irmão estava louvando, a outra irmã já estava rodando tudo ali. Era lá que eu queria estar. E de repente a gente veio para cá, entre uma visita e outra, ele vai e fala, decidi, nós vamos ficar ali no mic porque eu vi minha tia louvando e eu quero louvar com ela. Eu falei a Jesus, não é que eu quero ficar não. Tu sabe que o negócio não é bem assim, eu não quero estar ali. E aonde eu tinha levado ele, irmãos, daqui dentro de Porto Velho, as igrejas que eu andei, ele andou comigo, rodando. E nenhuma igreja ele se sentia bem. E aquilo me incomodava e eu descia mais em oração. Senhor, fala com ele, mas tu sabe o desejo do meu coração. Não era o desejo do coração dele, era do meu. Porque era onde eu queria estar. Porque era onde eu me sentia bem. E quando eu vim para cá, que eu já não via revelação, eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu comecei a ver um pastor que buscava mais oração, buscava mais adoração e buscava mais ler a Bíblia. Foi quando eu comecei a ver que era eu que tinha que correr atrás de ter intimidade com Deus, que não era o pastor que ia fazer eu ter intimidade com Ele. E eu comecei a degustar mais a Bíblia, porque eu sempre gostei de ler ela, mas eu nunca parei para refletir no que ela tinha para me falar. Eu refletia quando o pregador da noite falava algo que me chamava a atenção. Hoje, irmãos, eu prego todo o livro da Bíblia, eu sempre tiro um do Novo Testamento e um do Velho. E em 4 dias eu procuro degustar, eu procuro comer ele e vou marcando aquilo que eu acho interessante. E dentro da minha casa é cheio de caderno todo rabiscado, porque aonde eu vou achando, aonde Deus fala comigo ali, eu vou rabiscando. E eu vou rabiscando, eu vou escrevendo, vou marcando a Bíblia e vou deixando Deus trabalhar na minha vida assim. Às vezes eu chego para conversar com uma colega ou outra, Deus está falando. A gente começa a trocar experiência dentro da palavra de Deus. E tudo isso não está sendo possível na minha vida, porque eu tenho me aquebrantado. Eu vou dizer aqui para vocês com toda sinceridade, irmãos. Não é fácil estar aqui na frente, não é fácil abrir um culto, não é fácil fazer a vontade de Deus, não é fácil. Porque todo dia o pecado vem e chama a gente. Quando tem de abril para cá, a minha maquiagem começou a mudar. Quando eu comecei a visitar aqui, eu gostava de andar, até quando eu pegava no microfone, era com aquelas argolonas, aquelas maquiagens bem fortes, eu sempre gostei. Mas no dia que eu fui batizar, eu falei para Deus na hora que eu desci aquelas águas: se hoje eu estou morrendo, Senhor, estou vivendo em Ti. Aleluia. Começa então hoje a mudar o meu caráter, a mudar as minhas vestes, porque Tu sabe como é que eu gosto de me vestir. E assim, irmão, Deus tem feito. Aleluia. Hoje já quase não uso mais as minhas argolas. Tem uns brincão pesados que eu gostava, já não uso. Esmalte vermelho, já não uso. Porque o Espírito de Deus, ele começa, eu não digo que o Espírito Santo incomoda, porque Deus não incomoda ninguém, mas ele toca. Ele começa a te tocar. Ah, filha, isso não está certo. Deus já tem me tocado pelas minhas vestes, mostrando esta parte aqui. Já tem me tocado. Tem momento que eu estou ali, eu fico meio acanhada. Eu falo, Senhor, mas tu ainda sabe. Né? Muda meu guarda-roupa. Por enquanto, essas daqui mesmo. Né? E assim está indo, irmãos. Aleluia. Então, eu vou contar aqui para vocês algo que aconteceu na minha vida. Né? A maioria da igreja já sabe. Mas é um testemunho, irmão, que é para edificar a glória de Deus. Porque
a gente tem as bênçãos e as bênçãos, né, na nossa vida. E a última bênção que eu recebi agora foi ver minha filha, né, na presença de Deus, louvando. Falei, Senhor, obrigado, porque o pastor conheceu bem, paguei um preço árduo, irmão, aonde o inimigo te apontava cara a cara, e tu tinha que abaixar a tua cabeça e só orar em silêncio, porque com medo do que poderia acontecer com a reação de tudo que estava se passando. Tinha momentos, irmão, que eu sentia como se ela fosse se levantar e me empurrar. Às vezes meu esposo até ficava com raiva. Tinha momentos que tinha até que sair de casa para evitar a contenda, porque estava demais. A minha família, eu cresci no berço evangélico, apesar de nunca ter tido compromisso com Deus como eu tenho hoje. Mas a família dela, por parte de pai, a parentela dela, tudo mexe com bruxaria, com macumbaria. Então, quando ela estava em casa era de um jeito, mas quando ela vinha de lá, ela vinha transformada. Demônio até o tucano. E se eu falar para vocês que eu tenho visão alguma, só essa que eu olho com os olhos humanos, porque espiritual nenhum. Mas algumas coisas a gente vai aprendendo dentro da igreja, a gente começa a ter discernimento e sabedoria, né? E toda vez que ela chegava com os espíritos, eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou grávida, não posso nem orar direito. E às vezes que eu sentia vontade de ungir ela, irmão, eu já sentia ela me olhar com raiva, antes mesmo de pensar. Parece que o inimigo já sabia que eu queria fazer. A última vez que eu tive com a pastora Deilde, ela falou para mim, filha, unge a tua filha da cabeça aos pés, antes de Deus me dar a vitória. Fui lá toda contente, peguei o óleo ungido, passei na cabeça dela, ela passou a mão dormindo, empurrou. Quando eu passei no pé dela, ela se levantou. Ela de olho fechado, ela se levantou, eu olhei para ela e falei, opa, olha o crente corajoso, né? Me mandei para dentro do quarto. Lá dentro do quarto eu fiquei. Depois eu me levantei, olhei de novo, ela deitadinha estava. Falei, tu sabe o que aconteceu ontem à noite? Ela falou, não, o que foi? E assim ficou. Procurei a ajuda do meu pastor, irmão, não procurei a ajuda de ninguém não, foi do meu pastor. Contei para ele o que estava se passando. Ele falou, vamos orar lá. Ele viu o tamanho da batalha, irmãos. E eu creio que a vitória de Deus só foi possível porque tinha alguém intercedendo por mim e trabalhando, pagando o preço, irmão. Por mim, pela minha família, pela minha filha. Hoje, eu posso dizer para vocês, não é 100% liberto, porque nós não somos 100% libertos. Todo dia nós temos que se libertar de alguma coisa. Mas, pela misericórdia de Deus, daquela menina agitada, revoltada com a vida, hoje eu posso ver uma menina calma dentro de casa, com um sorriso estampado no rosto, que brinca e que está procurando fazer de acordo com a vontade de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mas, irmãos, foi 7 sexta-feira que eu fiz de campanha através de uma missionária. Não sei te dizer quanto tempo está ao todo, mas eu sei te dizer que foi doloroso. Tinha dias que eu me jogava no chão e dizia, Senhor, eu não aguento mais. Porque, Senhor, eu tenho que orar pela minha filha. Eu tenho que orar por mim. Tenho que orar pelo meu marido. Tenho que orar pelo meu irmão. Ainda tenho que orar por todo mundo. Quem é que ora por mim, Senhor? Eu me sinto sozinha. Senhor, não ouço ninguém falar assim, filha, eu estou contigo. E às vezes eu chegava no meu pronto-socorro, que eu chamo a Deilde. Ela falava, teu pastor está orando em silêncio. Eu falava, mas ele nem me fala nada, Deilde. Ela, é ele Deus, ele tem que te falar nada. E ia embora para casa. Irmãos, foi quantas e quantas vezes que eu falei para Deus, Senhor, eu tenho chorado lágrimas de sangue. E Deus falava para mim, quando eu chegava na igreja, eu tenho visto, eu tenho contemplado o teu sofrimento. Todo mundo sabe que meu esposo tem 1 ano só de convertido. E, irmão, a prova ainda é mais dolorosa ainda, porque tu ora, eu oro por ele, mas eu não sei dizer se ele ora, irmão. Porque né, eu não vejo, eu não estou falando isso
para envergonhar eles, irmão. Não. Mas é porque a palavra de Deus diz que o pastor ele ora, mas ele sozinho, ele uma hora começa a pesar o fardo. Então a minha pastora tem que orar por ele. A mãe dele começa a interceder por ele. Agora imagine você orando por uma pessoa na parte de libertação, você buscando e não tendo ninguém para te dar um socorro, alguém para te segurar na sua mão e dizer: eu estou orando contigo, nós vamos vencer. Aleluia. E dei graças a Deus quando Deus falou assim, tocou no meu pastor e falou que ia orar lá em casa. Até então não tinha noção do que era, o que estava lá dentro, até a gente ver. Irmãos, o meu esposo está de prova que ele foi queimar uma cortina e a cortina não queria nem pegar fogo. E ele falava para mim assim, essa cortina ficava no meu quarto, tem uma caveira me olhando. Ele dizia que está vendo demais, porque tem um anjo, aí uma criança, né, no jeito de um anjo orando, e as nuvens. Ele orava e dizia: tem uma caveira me olhando. Eu dizia: tu está vendo demais. E entrava naquilo. E a gente foi levando um ano de convivência assim, até o dia que Deus permitiu. Não foi outra pessoa não, irmão. Até hoje Deus não permitiu mais ninguém na minha casa orar, a não ser esse homem. E no dia que ele foi orando por lá, ele na hora que ele começou a tocar a cortina, ele falou: arranca, toca fogo. Foi luta, não foi? Toca fogo. No outro dia eu fui olhar, irmão, porque eu sou curiosa. Eu fui olhar, nem pegar fogo todo não pegou. Parecia aqueles plásticos quando ele pega fogo que ele seca, daquele jeito que estava a cortina. E eu falei: Senhor, tem misericórdia, né? Porque, irmãos, a palavra de Deus que a gente não deve ter medo, né, dos demônios, mas quando você não está na posição que ele quer, você acaba se amedrontando com algumas coisas que o inimigo faz. Eu falo para Deus: Senhor, eu não quero isso, eu quero só isso. E às vezes Deus usa um vaso e fala: eu vou te dar isso, isso e isso. Depois de tudo isso, irmão, eu entendi e eu descobri, porque um vaso falou para mim que ela era minha prova. Mas depois de tudo aquilo, eu ia ver o resultado, né? Porque era através do que eu passei, das experiências que eu passei com ela, que Deus ia trabalhar na minha vida. E através, irmão, das experiências que eu passei com ela, é que eu tenho visto o mover de Deus na minha vida. Glória a Deus. Porque quando eu aceitei Jesus verdadeiramente, eu falei para ele: Senhor, eu e minha casa te serviremos. Eu e minha casa, Senhor. Eu não quero só te servir pela metade. Eu não quero te servir só um pouquinho. Eu quero te servir totalmente. Dentro da minha casa, Senhor, que só haja um Espírito e que esse Espírito seja teu. Aleluia. É assim que eu tenho pedido, irmãos. É assim que eu tenho buscado. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Tem momentos que eu olho, eu falo: Senhor, até aqui tu me ajudou, e amanhã? E de repente eu coloco um louvor dentro de casa e diz: calma que eu sou contigo. Aleluia, Senhor. Para mim estar hoje aqui na frente, irmãos, eu passei uma noite abençoada. Eu até comentei com o meu pastor. Até o celular, um toque de um celular que meu irmão me ligou, me abalou. E de manhã, conversando com uma amiga, ela falou: irmã, você levante do inimigo. Eu falei: já sei. Porque o inimigo não queria que eu estivesse hoje aqui. Pela misericórdia de Deus, irmãos, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui de dançar e nunca fui em boate nenhuma aqui dentro de Porto Velho. A única boates que Deus permitiu ir a trabalho foi a Kelps, que é a Talismã 21, e a Nautilus, a trabalho como garçonete. Deus nunca me permitiu, irmãos. E além disso, às vezes eu falava bem assim, ficava com raiva, dizia: hoje eu vou sair, eu vou tomar todas. Nunca coloquei um gole de cerveja na minha boca porque Deus não permitiu. Glória a Deus. O meu corpo achava lindo tatuagem e piercing, mas Deus nunca permitiu. O único piercing que eu coloquei, nos meus 27 anos, eu coloquei
Não deu uma semana direito. Infeccionou e tirei. E comecei a passar por lá, tudo. E fechou. Ela é como se fosse simplesmente só um sinal. Não tem mais nada do que isso. E eu não entendia o porquê. Hoje eu já começo a entender que é porque Deus me chamou para fazer a diferença. Aleluia. A diferença, irmão, no meio dos meus. Aleluia. A minha família materna é toda na rede evangélica, mas é tudo desviado. E o nosso testemunho é que começa a fazer a diferença na vida deles. Hoje, irmãos, eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa apta a perdoar, a liberar perdão, porque durante anos na minha vida eu guardei mágoas, rancores. O meu coração eu achava que era um templo de Deus e não era, porque eu era rancorosa, eu era uma mulher amarga, eu era uma mulher atribulada, aonde eu olhava e achava que não era Deus no negócio. Quando eu pedia para Deus resolver alguma coisa que Ele estava demorando muito porque Ele estava trabalhando, eu dizia assim: o negócio é o seguinte, eu falei para ti que era assim, 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 tu não resolveu, então vou eu resolver do meu jeito. As minhas orações, irmãos, mudaram. Hoje eu já não oro mais assim. Antes eu orava e falava: Senhor, eu quero assim, 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 eu quero. Tu não vai me dar, então eu vou correr do meu jeito e fazer do meu jeito. Hoje, irmãos, eu falo: Senhor, se for da tua vontade, trabalha, Senhor, faz de acordo com o que tu quer. Aleluia. Porque, Senhor, eu não sou digna de nada, mas pela tua infinita misericórdia, é tu quem supre a minha necessidade. É tu, Senhor, quem trabalha. É tu que age da maneira que tu quer. Então, irmãos, nessa noite eu quero dizer para você que se alguém disse para você que você não vai conseguir, tenha certeza que você vai conseguir, porque você com Deus é maioria. Aleluia. E não se apegue, irmão, às coisas deste mundo, porque tudo que deste mundo é passageiro. A única convicção, irmãos, que eu tenho, e a certeza que eu tenho, é que os meus melhores dias têm sido passados na presença do Senhor. Aleluia. É louvando, é exaltando, às vezes chorando, às vezes, irmãos, passando uma prova, mas tem sido na presença do Senhor. Glória a Deus. E ultimamente eu ando tão convencida que quando Deus me coloca na prova, eu já fico até contente, porque eu sei que Ele vai me dar uma bênção. E é aqui naquilo que eu estou pedindo, ou é em outra coisa, mas eu sei que Ele vai me entregar. Então, irmãos, nessa noite, o que eu quero dizer para vocês é isso. Vamos perseverar, vamos buscar, vamos descer em oração, vamos se aquebrantar mais. Está chegando o tempo de começar a buscar a Deus verdadeiramente, parar de brincar de ser crente e começar a exercer o papel que Deus desempenhou na nossa vida. Pagar o preço, irmão, seja pela tua família ou seja pelo teu amigo. Não importa, se Deus colocou uma pessoa na tua vida para tu tratar, é porque tu tem condições de tratar e de cuidar dela. Então, irmãos, que a partir desse momento, decida cuidar e tratar das pessoas que Deus te coloca na tua vida. Seja você a luz, seja você o sol. Não deixa o irmão que está do teu lado olhar e dizer assim: olha, aquela irmã está precisando de uma oração, eu vou lá orar. Porque às vezes Deus ele toca em você, para você ir orar numa irmã, você ora e diz: ah, vou não. Às vezes, irmão, por timidez, por vergonha, ou às vezes por não ter uma intimidade com Deus e ficar perguntando: Senhor, será que é? Nesta noite, irmãos, eu quero aqui agradecer a oportunidade. Eu confesso para vocês que quando o pastor falou para mim o que eu iria estar trazendo a palavra hoje, passou 1001 coisas na minha cabeça. E de repente eu vim, tomou um rumo totalmente diferente. E pela primeira vez eu estou tão calma. Assim, não é assim que eu vejo Deus me usando. Mas talvez hoje eu esteja descobrindo que Ele vai me usar na mansidão. Não é do jeito que eu sou, não é verdade? E eu queria louvar um hino, pedir para minha irmã Laura colocar um louvor, que falou comigo quando eu brincava de ser crente. E eu creio que se for da vontade de Deus, Ele vai falar
com alguém aqui também nesta noite. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Grande é tudo, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmão Benito, nordestino. Quem é que pode entender do jeito que Deus entendeu quando chegou aqui? Desesperado, cabisbaixo, com a vida acabada, sem saber sorrir.
me ajude em oração, porque eu já estou no 8º mês, e tenho pedido para Deus estar no controle da situação. Então, que os irmãos orem por mim, né, apresente no final da minha gestação.